Olá, tudo bem com você? Espero que sim, meu querido e amado irmão, pastor amigo, e a todos que ouvirem esse áudio. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Na verdade, são várias perguntas dentro de uma só. Você tem carro? Você dirige? Você gosta de dirigir? Na sua opinião, na sua modesta opinião, você dirige bem? Você tem conhecimento de toda a engenharia automotiva embarcada em um veículo para que ele possa cumprir com o seu propósito? Não sei qual seria a sua resposta. Mas, independente da sua resposta, se você tem carro ou não, dirige ou não, gosta ou não, dirige bem ou não, conhece de engenharia automotiva pouco, mais ou menos, ou muito, não vai mudar o fato de que existe uma engenharia automotiva embarcada em um veículo para que ele possa cumprir com o seu propósito, o propósito para o qual ele foi pensado e produzido. E o que é que eu quero dizer com isso? Se em um veículo existe essa engenharia ali embarcada para que ele possa cumprir com seu propósito, imagine nós, seres humanos. Então, por mais que eu não tenha um conhecimento científico, toda essa engenharia humana, embarcada no meu corpo, para que ele possa funcionar e para que eu viva, posso assim dizer, não vai mudar nada se eu tenho conhecimento ou não. O fato é que ela existe. Assim como um veículo não é apenas um volante e um motor, mas o resultado de toda uma engenharia trabalhando em harmonia, o ser humano também foi criado com uma complexidade intencional. Um carro pode ter combustível, direção aliada e destino certo. Ainda assim, se o painel acende uma luz de alerta e o motorista insiste em seguir viagem, o problema não é falta de propósito, é desgaste ignorado. Da mesma forma, Deus nos criou com uma engenharia integral. Corpo, mente, emoções e espírito, funcionando juntos. A fé nos dá direção, sentido e missão, mas ela não anula os sistemas que Deus mesmo projetou para nos sustentar ao longo do caminho. Quando ignoramos essa integração, acabamos espiritualizando o que, na verdade, é um pedido legítimo de cuidado. É aqui que entramos no primeiro ponto da nossa reflexão. Ansiedade, medo e sistema nervoso à luz da fé. Então eu vou começar com o medo. Então o medo não começa na fé, começa no corpo. Então veja que eu comecei perguntando sobre um carro e toda a engenharia automotiva embarcada em um carro. E uma coisa que eu não falei é sobre a questão da eficiência, porque aí vai depender da maneira como cada engenheiro projetou e fez. Mas a gente aqui observa a questão do nosso corpo, que o medo não começa na fé, começa no corpo. Antes de ser um pensamento, o medo é uma reação do sistema nervoso que está embarcado em nosso corpo. Então, de forma simples, o cérebro tem um sistema de alarme. Quando ele percebe ameaça real ou aprendida, ele ativa a aceleração do coração, a tensão muscular, a respiração fica curta, a hipervigilância. Então, isso é automático. Você não escolhe sentir medo, ele acontece. A Bíblia conhece isso quando diz: o coração bate apavorado. Salmos 38:10. E aqui não é um texto isolado, é um texto onde o salmista está diante dessa realidade. Não é falta de fé, perceba, é o corpo tentando proteger a vida. Então veja como a questão do medo atua no nosso corpo, ou seja, começa no corpo, não começa na mente. Então isso é muito importante atentar. O outro ponto é a ansiedade, é medo prolongado. A ansiedade surge quando o sistema de alarme não consegue desligar. Ela é medo que não encontra repouso, vigilância constante, expectativa de perigo,
Por isso, a mente ora, mas o corpo não descansa. A fé confessa a confiança, mas o corpo treme. O salmo é lido, mas o peito aperta. Davi descreve isso dizendo o seguinte: de dia e de noite pesa sobre mim a tua mão. Salmos 32,4. Então o salmista não está em pecado, está exausto. E tudo isso acontece na nossa fisiologia, no nosso corpo. 3. Trauma ensina o corpo a desconfiar. Então nós falamos de medo, falamos de ansiedade e agora vamos falar de trauma. Trauma não é só o que aconteceu, é o que ficou registrado no sistema nervoso. Quando alguém vive perdas sucessivas, rejeição, sobrecarga espiritual, ambientes imprevisíveis, e todos nós de alguma forma vivemos isso aí, o corpo aprende que ficar alerta é mais seguro do que descansar. Isso explica porque o descanso gera culpa. A quietude provoca ansiedade e o silêncio parece perigoso. Elias, após grandes vitórias espirituais, pede a morte, 1 Reis 19. Não por falta de fé, mas por esgotamento nervoso. E Deus não repreende. Deus o faz dormir e comer. Então, nós falamos de medo, ansiedade e trauma. Agora nós vamos falar sobre o sistema nervoso precisa de segurança, não de cobrança. Fique atento a isso. O sistema nervoso não responde bem a ordens como confie mais, pare de ter medo, tenha fé, que geralmente é o que a gente faz. Ele responde a presença, constância, cuidado, previsibilidade, vínculo seguro. Por isso Deus se revela como: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Ele não me faltará. Então perceba o entendimento de Davi. E Davi não estava em um momento assim agradável. A gente sabe disso, a gente sabe do contexto. Nós pastores sabemos do contexto em que o salmista está, no caso Davi, tendo esse entendimento. Então ele reconhece que naquela situação o Senhor, Ele é o pastor e Ele não vai faltar. Então isso acalma o corpo antes de convencer a mente. Por isso é muito importante. Muitas vezes a gente está focado na mente, nas emoções, no que é espiritual, e a gente esquece do fundamental, que é o nosso corpo. Tudo isso está embarcado em nosso corpo. O nosso corpo é o recipiente de tudo isso. E como é que está o seu corpo? Muitas vezes a gente quer que o Espírito Santo atue, mas o nosso corpo não está em condições para isso. Então a fé não desliga o sistema nervoso, ela o reeduca. E aqui é interessante porque, na verdade, em tudo isso, a gente está falando aqui de epigenética. Então Jesus não diz, nunca sinta medo. Ele diz, não temas, eu estou contigo. A presença regula o medo, a ausência intensifica. Por isso, a oração funciona quando vira encontro, não desempenho. A palavra cura quando é abrigo, não cobrança. A comunhão restaura quando é segura, não avaliativa. 1 João 4,18 diz, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Amor aqui não é discurso, é experiência repetida de segurança. É bom lembrar disso. 6, caminho de cura, fé mais corpo. À luz da fé, a cura da ansiedade passa por 3 movimentos. Nomear sem culpa, estou ansioso. Não é confissão de fracasso espiritual. Criar ritmos de segurança, sono, silêncio, pausas, vínculos. Isso também é espiritualidade. Substituir vigilância por presença. Aprender pouco a pouco a perceber Deus não como cobrança, mas como refúgio. Salmo 4, verso 8 diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Nossa, veja a experiência que o salmista está tendo aqui. Então isso é epigenético. Eu aconselho você a ler e a estudar um pouco sobre epigenética. Então note, segurança vem antes do sono. Não adianta você querer dormir
se você não está nesse estágio, de segurança. Então, uma frase para guardar: Deus não acalma o medo gritando verdades, mas permanecendo presente até o corpo aprender a confiar. Isso é muito importante. Então, meu querido, que você possa refletir em tudo o que foi dito aqui em nome de Jesus e dar a devida atenção, procurar entender melhor tudo isso, porque tudo isso faz parte. Então, o nosso tema aqui para meditar e gerar um desconforto para que a gente possa pensar mais sobre isso: ansiedade, medo e sistema nervoso à luz da fé. Então, o medo não começa na fé, começa no corpo. A ansiedade é medo prolongado. O trauma ensina o corpo a desconfiar. Por isso que muitas vezes, eu quero aqui fazer um comentário rápido, a gente, por experiências negativas que geram traumas, a gente acaba replicando isso, muitas vezes sem nem perceber, achando que está se protegendo, mas na verdade é um trauma que está instalado ali na sua mente. O sistema nervoso precisa de segurança, não de cobrança. A fé não desliga o sistema nervoso, ela reeduca e caminho de cura, fé mais corpo. Então isso é muito importante. Então que Deus nos abençoe e que de alguma forma o Espírito Santo tenha falado ao seu coração através dessa mensagem. Eu sou o pastor Varley Santos e o objetivo deste canal é abençoar a sua vida e anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, a boa notícia do Evangelho de Jesus, cuidando do corpo, da alma e do espírito. Fique com Deus e até a próxima oportunidade.